Bom dia a todos. Que bom vê-los aqui, né? Essa é a última apresentação da nossa trilha. Então, daqui para o final do evento, o PMI vai parar de perturbar um pouco. Mas o stand continua. Quem quiser chegar junto da gente lá para conversar um pouco, para discutir ideias, a gente está à disposição. Como é que está a energia? Tudo bem? Primeira palestra foi boa lá do Keynote, tudo legal? Então, para a gente tentar desmistificar isso um pouco, eu vou convidá-los, aqueles que não se sentirem à vontade, não tem problema, mas a ficarem um pouco de pé comigo. Vamos fazer um teste aqui, se a gente pode trabalhar nessa próxima 1 hora. Vamos ficar de pé um pouquinho? Localiza aí a sua mão direita. Eu sempre falo isso porque algumas pessoas têm que pensar um pouquinho para localizar. Localize aí a sua mão direita, localize a sua mão esquerda. Então, se eu falar assim, direita, você levanta a sua mão direita. Quando eu falar esquerda, você abaixa a sua mão direita e levanta a mão esquerda. É um teste isso, hein? Preste atenção. Vamos ver, direita. Bom. Esquerda. Legal, outra esquerda. Isso, essa. Bom. Muito bom, muito bom. Não, ninguém viu, só eu que estou aqui na frente, tudo certo. Pode abaixar a mão. Vou deixar um pouco mais difícil. Direita agora vai se chamar 1, ok? A partir deste momento, direita se chama 1, esquerda se chama 2. Então, se eu disser 1, você levanta a mão direita. Se eu disser 2, abaixa a direita, levanta a esquerda. Vamos fazer um teste, então. 2. Bom, 1. Legal. Já passaram nessa etapa. Vamos para o próximo nível, nível intermediário. Esse é ruim, porque se você errar, todo mundo vai perceber. Então, preste atenção. Se eu falar 3, né? Você vai bater palma, uma palma só, tá? Okay? Então eu falo 3, você faz assim, beleza? Preste atenção, hein? Senão vai ficar uma metralhadora aqui, né? 1, esquerda. Eu dei as regras, não foi? Esquerda não tem mais não, é 2. Pegadinha. Casca de banana da prova, né? 1, 2, 3, excelente, maravilhoso. O 4 para nós vai ser uma boa pisada com força no chão, com um pé só, ok? 2, 1, 3, muito bom, 4, excelente. Você sabe que essa audiência aqui é um espetáculo, porque isso normalmente leva mais tempo para a gente chegar num nível assim de maestria como nós estamos. Então, já fomos até o 4. No 5, como temos várias meninas na sala, 5 as meninas vão dar um gritinho. Não fiquem tímidas, tá? É a catarse. Você pode fazer... né? Que você está acostumado. Quando eu falo isso a primeira vez, ela sempre, uma ou outra que relaxa, mas pode relaxar de primeira, vocês são bons, vai. 5. Só as meninas, hein? Só as meninas. Isso. E pode ser um pouquinho mais alto, né? 5. A gente vai tentar de novo. Os rapazes serão 6. Os rapazes vão jogar todo o seu charme e vão fazer au. Vamos ver? 6. Foi muito bom. Eu escutei assim um au de chihuahua aí. 6. Agora. Vamos tentar tudo de uma vez só, ver se a gente não confunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, opa! 4, 3, e o 7 é uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Legal, pode sentar, o tempo que eu venho trabalhando. O que a gente escuta é algo similar a isso. Então, agilidade agora é muito bom, o PMI sabe disso, e o PMI agora quer tentar dominar o mundo. Então, parte disso é pegar todo o mercado da agilidade, né? E a minha conversa com vocês ela vai ser muito eficiente hoje, se a gente conseguir, pelo menos, desmistificar algumas coisas, né? Então, vamos começar esse bate-papo. Eu vou ser breve e eu acho que vai ser mais legal se, ao término, nós conversarmos um pouco mais, né? Ouvir as perguntas de vocês.
Mas eu começo dizendo assim, o que eu quero dizer quando eu estou falando de mito? Mito é isso, é uma representação falsa e simplista, mas geralmente admitida por todos os membros de um grupo. As pessoas usam mitos para ajudar a explicar coisas que não são facilmente entendidas, né? Então, é algo ou alguém que é recordado ou representado de forma irrealista. Eu tive a felicidade de, acho que no 2º grau, estudar esse negócio, o mito da caverna de Platão. Alguém já viu esse mito da caverna? A história curtinha, me ajuda aí se eu me enganar, mas a história curtinha é a seguinte: imagina que nós estamos todos dentro de uma caverna, nós nascemos e crescemos lá, presos a grilhões, né? Nós somos prisioneiros dentro dessa caverna. E a caverna é muito escura. O que a gente consegue ver do dito mundo exterior, né, são sombras de coisas que passam na frente da caverna e são refletidas na parede da caverna através da luz. Então, a gente fica curioso assistindo o que acontece lá fora, né? As sombras com formatos diferentes e passam. Essa é a nossa percepção atual do mundo. Só que um dia, alguém fala assim, não pode ser só isso, eu estou curioso para saber o que há lá fora. Então, ele consegue romper os grilhões, pula o muro que impede de sair da caverna e sai da caverna. E quando ele sai da caverna, o que acontece é isso aqui, ó, né? Não está acostumado com a luz, ele cresceu sempre no escuro. Então, primeira coisa que ele vai pensar, ele sai com medo, ele está ansioso, e o que ele vai descobrir nossa, não devia ter saído da caverna, não devia ter saído. Eu enxergava e agora eu não enxergo nada. Isso pode gerar um certo transtorno durante algum tempo, mas ele está lá fora, à medida que a vista vai se acostumando com a luminosidade, ele começa a perceber e descobrir um mundo tão amplo e diferente daquele que ele estava acostumado lá dentro da caverna, que ele fala, que maravilha, né? Vencida a etapa da cegueira, agora que eu consigo enxergar um pouco mais, eu tenho que contar para o pessoal que está lá, eu tenho que explicar para eles que eles são prisioneiros de ideias, eu tenho que mostrar qual é a realidade aqui fora. E sabe o que é engraçado? Quando ele retorna à caverna, adivinha o que acontece? Ele volta a não conseguir enxergar. E ele é percebido pelos outros. Está vendo? Ele saiu daqui, ele enxergava bem. Agora que ele voltou, ele não enxerga direito como nós enxergamos aqui dentro. E está contando coisas mirabolantes, e ele contou que ficou cego. Então, a postura de muitos outros prisioneiros lá dentro da caverna é, eu não quero ir lá fora, não. Eu não quero ver o que tem lá. Você está me dizendo que é bom, mas eu não acredito em você. Ele, felizmente, talvez consiga convencer uma ou outra pessoa, e essas pessoas vão ter esse lucro. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando ao longo desse evento, em relação a essa relação entre o PMI e a agilidade. Se você parar para pensar, o que eu escuto mais é isso aí, né? Eu sou fãzão de Star Wars, mas é isso, ó. Vocês são o lado obscuro da força, PMI. Vocês não aceitam agilidade. Se você está lá do lado do PMI, fazer agilidade é proibido. Proibido. Você é cheio de rótulos, né? Waterfólico. Eu vou falar de outros aí para frente, mas enfim, isso não existe, né? Vocês são o império do mal mesmo e querem tomar a gente. Mas será que isso é verdade? Eu fico me perguntando, né? Sabe qual é a verdade? Isso eu tirei do handbook, que está lá no site do PMI, para todo mundo ver, para quem quer estudar para a certificação ACP, que é o Agile Certified Practitioner, né? Practitioner. Olha o que ele está dizendo, O Agile é um assunto que cresce continuamente. As pesquisas de mercado que o PMI realiza mostram que quem está praticando gerenciamento de projetos está adorando trabalhar com os princípios ágeis e as práticas para gerenciar projetos. Então, o PMI vai lá, estuda e descobre isso, né? E descobre também que as organizações que usam gerenciamento de projetos estão percebendo o valor em princípios ágeis e práticas para entregar projetos com mais velocidade, com menos desperdício, a custos bem aceitáveis, né?
E eles fazem isso porque os requisitos são pouco compreendidos ou dificilmente identificados. Então, isso está escrito lá no site do PMI. Né? Para mim, eu faço questão de trazer e reproduzir para vocês, porque isso, para mim, é um reconhecimento. Né? A gente está falando aqui do que representa a agilidade. Né? Então, eles sabem que isso é importante. Mas aí, todos os PMPs são pessoas terríveis. Eles não entendem agilidade, eles não querem entender, etc. Na verdade, assim, boa parte dos agilistas que eu conheci tem algum trauma específico relacionado a um PMP. Sempre tem. Por que isso? Eu acho isso relevante da gente dizer. Estávamos falando disso ontem aqui. Maus profissionais existem em todo lugar, pessoal. Não é justo, eu acho que não é leviano você atribuir a uma organização apenas a responsabilidade por profissionais que foram lá e foram educados por aquela organização. É o mesmo que dizer que, sei lá, se tem uma pessoa que estudou numa boa faculdade, saiu e matou alguém, a faculdade é ruim. Né? Não faz muito sentido. Mas o que acontece? Eu vi isso aqui, eu vi as pessoas ensinando o PMBOK como uma disciplina, como algo que precisava ser seguido rigidamente. Eu participei dessa escola. Hoje, felizmente, isso não é mais verdade. E muita gente foi para o mercado trabalhar com isso. Então, a organização acha importante desenvolver a disciplina de gerenciamento de projetos, e aí ela acha que, contratando um cara que o mundo está dizendo que é bom, né, que ele foi lá e se certificou lá com a instituição internacional, contratando ele, ela resolveu o seu problema de gerenciamento de projetos. Mas isso é um ledo engano. Quem conhece o PMI sabe que a andorinha sozinha lá não vai fazer verão. Se você conhecer todas as práticas previstas no PMBOK, foi excelente, e foi para uma organização onde a maturidade organizacional em relação a projetos é baixíssima, você vai ter muita dificuldade de conduzir seus projetos nessa organização. Né? Então, qual que seria a verdade em relação a isso? Também ainda desse handbook lá. Ó. Muitos profissionais de projetos que têm experiência em técnicas tradicionais estão percebendo a demanda pelos princípios e práticas ágeis em várias indústrias e organizações. Então não é só software? Não é só software. Em outros lugares também. Esses praticantes estão ansiosos para adicionar os skills que as técnicas ágeis oferecem ao seu portfólio, às suas habilidades, né, para você poder gerenciar melhor projetos. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, foi, acho que falei isso ontem, né, o PMI ele tinha um problema muito sério quando a agilidade começou a crescer. O pessoal pensou, gente, a gente tem um corpo de conhecimento que são boas práticas para o uso em gerenciamento de projetos. Só que essa galera de software está fazendo um negócio totalmente diferente, eles não usam o que a gente pede para usar, né? E eles estão tendo sucesso. Ao invés de dizer, não, temos que combater isso, anular esse movimento rebelde, né? Tal qual a Aliança Rebelde, vamos matar todos os rebeldes. Chamem aí os Sith Lords e seus discípulos e vamos fazer o extermínio. Ao invés de fazer isso, eles disseram, eu quero entender, porque se eles estão fazendo algo que é melhor, o pessoal que depende da gente para padrões e que procura a gente como referências precisa entender isso. E foi o que eles fizeram. Então, eu acho realmente a falta de fé, às vezes, das pessoas em relação a profissionais associados ao PMI algo perturbador. Vocês, a partir de hoje, verão o PMI como algo muito bom, viu? Eu faço essa piadinha lá, eu parei de fazer na sala de aula, porque ninguém entende mais o que é isso aqui. Né? Quem assistiu Star Wars sabe. E o que o PMI fez a respeito? Primeiro, ele mudou o PMBOK. O PMBOK está na sua 5ª edição, e lá está escrito formalmente que agilidade existe, agilidade é importante, agilidade funciona. E, gerente de projeto, se você está num lugar onde essas práticas existem, você está num lugar legal. Se acostume e aprenda a trabalhar com o pessoal. E veja como é que você pode contribuir no processo. Segundo, eu sei que algumas pessoas veem processos de certificação com desconfiança. Tudo bem, o mérito não é esse. Mas pense como uma organização.
Se existem essas práticas e as pessoas que eu eduquei antes não as conhecem, é minha obrigação educá-las para que elas passem a conhecer. Então, foi criada uma certificação chamada o PMI ACP, né, Agile Certified Practitioner. Falei isso ontem aqui, ela é toda baseada em livros de Agile Experts. Tem lá livro do Ken Schwaber, tem livro do Jim Highsmith e de outros. São 12 livros só de ágil, não tem PMBOK lá. E a gente quis educar esses gerentes de projetos, sejam eles tradicionais ou não, que estão a fim de trabalhar em projetos de software ou em ambientes ágeis, a ver como eles podem contribuir com esse processo. E ela fez isso chamando essa galera para dentro de casa, e disse, me explique, entende, então eu vou desenhar um formato para que as pessoas possam entender. E o PMI ele é muito bom nisso. Ele estuda, ele entende, ele define um padrão e ele publica. Pode ser que ele não seja muito feliz em todas as palavras da publicação, mas ele faz, né, e gera. Mas aí Lord Vader vem e diz, mas de acordo com o PMBOK, eu teria que fazer tudo. Vocês estão familiarizados com esse termo, big upfront? Né? Vou tentar planejar logo tudo no início. Então, a regra é a seguinte, vamos pegar lá os processos de planejamento, vamos executar todos os processos de planejamento, que essa é a coisa certa a ser feita, certo? Errado. Errado. Essa é uma distorção que quem conhece bem o PMBOK há um bom tempo já sabe que ela não existe. Você escolhe o que você quer fazer. E olha lá, ó, isso eu tirei do PMBOK 5ª edição, essa novidade que eu falei para vocês. Dado o grande potencial para a mudança, o desenvolvimento do plano de gerenciamento de projetos é uma atividade iterativa e elaborada progressivamente, ao longo do ciclo de vida do projeto. Ou seja, um plano é um plano. A partir do momento que eu sei mais sobre o plano, eu vou lá e mudo o plano, atualizo. Eu vou elaborando esse plano progressivamente. Parece alguma coisa com o que a gente faz, por exemplo, no início e no final de um sprint? Percebe? A questão é percepção, é como você usa, como você olha. Não tem nada aqui que está dizendo o contrário, efetivamente. Então, a elaboração progressiva envolve entrega contínua e detalhar o plano à medida que mais detalhes são conhecidos a respeito de informações específicas e estimativas mais precisas se tornam necessárias. Ou estão disponíveis, né? Desculpa a minha pobre tradução aqui. Mas os gerentes de projeto, eles não entendem o conceito de equipe. O Jesse fez um negócio ontem que eu achei fabuloso. Ele diz o gerente de projeto, né? Aquele que gosta de estar num pedestal sendo visto. Se existem esses profissionais ainda, e se eles carregam as 3 letrinhas PMP, eles estão fora do mercado nos próximos anos. Quanto mais o movimento ágil avança, mais a gente sai daquela liderança autocrática e vai para a liderança democrática, que é o meio termo, e como ele falou ontem, aquela liderança onde eu sou membro do time, eu trabalho também. Então, dizer que os gerentes de projeto não têm... Tranquilo, eu resolvo. Não participam. Isso aqui não é novidade da 5ª edição, não. Se você lesse a 4ª edição com atenção, isso aqui já existe lá. Eu faço questão de salientar e bem grande. Ele diz assim, ó, a equipe de gerenciamento de projetos. A elaboração progressiva permite à equipe de gerenciamento de projetos definir trabalho e gerenciá-lo no grande nível de detalhe à medida que o projeto envolve. Parece um pouco com um time ágil, se você tirar projeto aqui, percebe? Né? E trabalha com produto. Então, o conceito de equipe, ele existe. O gerente de projeto, aí eu vou dar um mérito, eu vou concordar. O PMI, às vezes, não foi muito feliz como ele escreve o papel do gerente de projeto, ou não é muito adequado a essa realidade ágil. Dá um desconto para a organização, eles estão entendendo isso ainda. Então, tem coisas lá mesmo que não são muito legais, a gente não gosta. Mas, se eu tenho um pouquinho de paciência, eu digo, na verdade, o que você precisa é de liderança. Liderança existe através do Product Owner, liderança existe através do Scrum Master, e liderança existe através de membros do time. Né? Se esse cara foi ou não foi gerente de projeto, não importa muito. O que importa é que ele tem esse skill e ele está trabalhando lá junto com o time, né? Para colocar essas habilidades à disposição. Mas gerentes de projeto querem sempre servir de proxy entre a equipe e a cliente. Ou seja, cara, você não dá conta de conversar com
com o cliente, você não entende, esse cliente só eu sei tratar com ele, e ele tem que falar comigo, que sou o gerente de projeto. Será? Vamos ler aqui, né? 5ª edição, página 6. O time do projeto precisa estar apto a avaliar a situação, balancear as necessidades, as demandas e manter uma comunicação proativa com partes interessadas para que ele consiga fazer as entregas. Ali tinha as entregas do projeto. Eu tirei de propósito, porque se eu boto do projeto, alguém vai falar, mas a gente entrega o produto, etc. Mas eu não queria esse conflito aqui. Mas, isso é uma descrição do que faz um time ágil, pessoal. E o que é a primeira parte lá? O time de projeto. O time de projeto. Então, não é isso que um time ágil faz? Ok, essa eu tinha que vir aqui e tinha que falar para vocês, porque se tem alguma coisa que eu gostaria que as pessoas saíssem daqui entendendo e me ajudassem a divulgar, é esse negócio aqui. Vocês não podem ser ágeis PMI, vocês não podem. Vocês têm 47 processos, eram só 42, mas vocês inventaram mais 5, e agora vocês têm 47 processos. Eu não dou conta, não. Nós somos 10 aqui, eu não vou conseguir rodar todos esses processos. E mais, PMBOK cheira mofo, é uma coisa velha, desatualizada, não avança, não anda, foi baseada na década de não sei quanto, e é imutável, e não está certo, e ele não volta atrás, e ele não revisa, né? E tem mais. Como é que vocês que não sabem nem o que é iterativo ou incremental, quanto mais agilidade, né? Tem uma coisa interessante aqui em relação a esse tipo de paradigma, né? Antes de eu ir lá para o próximo slide. O melhor que o PMBOK tinha conseguido fazer, até acho que a 3ª edição, a 4ª edição ele fala alguma coisinha, mas o melhor que ele tinha conseguido fazer, parecido com agilidade, era o tal do Role Waving Planning, né? Ou planejamento em ondas sucessivas, ou seja, eu planejo, quando os requisitos são muito desconhecidos, eu planejo um pouquinho, vou lá, executo, controlo, monitoro, encerro, avalio o que eu fiz e eu planejo de novo. Então, é mais ou menos o que se faz numa sprint. Mas isso não estava bem escrito, não estava claro, a técnica era difícil de achar referências para entender o que era Role Waving Planning, né? Esse planejamento em ondas sucessivas, e isso gerou muita distorção. O PMBOK novo está trazendo esse tipo de informação aqui. Primeiro, é o item 2.4.2.3, ciclos de vida iterativos e incrementais, onde ele descreve o que são esses ciclos de vida, por que eles são importantes, e mais, ele não fala necessariamente em software aqui. Ele diz que ciclos de vida iterativos e incrementais podem estar associados a outros tipos de projeto. É uma coisa genérica, é uma classificação que ele está dando na hora de você montar o ciclo de vida do seu projeto. Isso vem seguido imediatamente pelo ciclo de vidas adaptativas, onde ele usa a palavra Agile Methods, né? Formas ágeis de gerenciar funcionam assim, 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 assim. Elas são importantes. Quando você for avaliar um ciclo de vida ágil, leve em conta essas ideias, né? E como vocês devem ter percebido, o PMBOK muda, né? Nós estamos na 5ª edição. Se você analisar da 1ª edição para a 5ª, os intervalos de publicação estão diminuindo, felizmente, né? Não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas por que vocês acham que isso acontece? Alguém já teve a experiência de trabalhar com uma grande organização que sobrevive de voluntariado? Quem teve? Levanta a mão assim. Fabrício, como que é assim? Assim, se a gente aqui tivesse num processo ágil aqui, né, e descobrisse que o PMBOK está errado, para a gente, com a responsabilidade que o PMI tem, né, de lançar um padrão que pode ser uma boa referência, pode ser acompanhado. Isso é veloz para a gente trocar e lançar um padrão? Não pode. O PMI ele usa padrões como do I3E para aprovar uma norma. Então, tem etapas a serem cumpridas, pessoas precisam descobrir, revisar várias vezes, né, antes de você entregar uma norma como essa. Então, o processo, por si só, leva tempo, né, devido ao tamanho da responsabilidade que é. Nós estamos em 205, cadê o Francisco? 250 países,
125 países, somos quantos mais ou menos no mundo? 250 capítulos, somos muitos aí ao longo do mundo. Já pensou se a gente, ao redor do mundo, já pensou se a gente lança algo que a gente não conheceu, não estudou e não procurou escrever algo que seja consistente? Então, mesmo com esse processo, ainda não sai do jeito que a gente espera que seja. Ou eu não vou nem julgar, que talvez eles tenham visto coisas que eu não vi, né? Mas a mudança existe, ela só não é muito rápida nesse contexto, mas muda. E por fim, eu achei um barato isso aqui. O Gustavo que me mostrou essa figura, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente discute, né? Uma das maiores distorções que eu já vi é você resumir o produto de software ao projeto em si. Isso é verdade em algumas situações. Se você está desenvolvendo a sua startup, se a sua startup está gerando um produto de software, se vocês são poucos, aquilo ali é o projeto, não tenho a menor dúvida, né? Talvez não seja nem tão bom você ter um gerente de projeto nesse contexto. É fácil de gerenciar, a informalidade nesse ponto contribui para que você seja mais ágil, mais rápido, né? E isso não é um problema. Acontece que, porque às vezes eu percebo, né? Pode ser só uma sensação minha, mas é que pessoas que estão diretamente nessas 3 camadas da cebola aqui acreditam que isso representa toda a organização, todo o mundo, né? E isso é uma distorção, é algo que a gente precisa corrigir. Não é verdade, não é verdade. Eu tive a felicidade na minha vida profissional de ser peão, de estar lá do lado onde as coisas moem, onde eu me perguntava assim, não é possível que não pensaram nisso, como é que isso só chega agora para a gente fazer, como é que isso só acontece dessa forma? E depois também tive a oportunidade de estar nas camadas mais estratégicas, onde eu via realmente como as decisões eram tomadas, né? E a minha surpresa desse lado foi, nossa, eu não acredito que é feito desse jeito, né? Dessa forma, de maneira, às vezes, empírica, etc. Mas, quando você está aqui, no estratégico, é um outro nível de abstração. Existem projetos, a menina estava aqui ontem que fez uma pergunta, ela colocou isso. Existem projetos que são importantes para a TI, mas onde software é um componente do projeto inteiro. Tem outras coisas que precisam ser vistas, né? Por exemplo, você vai fazer uma mudança de prédio com servidores, com data center, etc., né? Isso é um mega projeto. Você tem que tomar conta de várias coisas, onde se você depois tem lá o software que vai gerenciar as demandas desse data center, por exemplo, é uma das entregas, né? Faz todo sentido que ela seja feita de forma ágil, faz todo sentido que o time tenha autonomia, mas tem outras coisas que precisam ser coordenadas. Ah, Ricardo, então você está dizendo assim que, nesse caso, o gerente de projeto é o cara que vai coordenar essas coisas. Eu estou dizendo que pode ser. Depende da tua organização, depende do teu cenário, do nível de maturidade dos teus profissionais, de como você enxerga gerenciamento de projetos ou não. Mas eu também estou dizendo que, se não for esse cara, pode ser também um time de caras que conhecem e têm essas habilidades e conseguem se auto-organizar para resolver esse problema. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse contexto é que há muito mais, existe muito mais. A gente está começando, eu acho, e o Agile é legal porque ele faz essas coisas acontecerem muito rápido, um movimento nas organizações onde vai melhorar muito a qualidade do nosso trabalho, a forma da gente trabalhar. Eu achei um barato ontem que tinha um cara sentado aqui, ele disse assim, eu com o Agile eu voltei a ser feliz, né? Aí eu fiquei com vontade de dizer, eu também, cara. Quando eu comecei a ver as coisas acontecerem, eu achei o máximo. Mas as distorções que a gente encontra de implementações, sejam elas de abordagens mais tradicionais ou abordagens mais ágeis, existem distorções nas duas, elas às vezes traumatizam tanto que impede a gente de analisar ferramentas como essa de uma forma objetiva, de uma forma clara. E entender que isso aqui, na verdade, né, seja PMBOK, seja qualquer outro BOK da vida, são ferramentas. Conhecê-las pode te ajudar em alguns casos. O que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar agilidade?
eu comecei a dar, como o meu contexto é software, né, produzo software diretamente, eu comecei a dar muito menos importância a gerenciamento do tempo, por exemplo, ou a gerenciamento do risco, por exemplo. Por quê? Porque isso acontece de forma natural. Se o meu cliente está vindo a cada 30 dias ou 15 dias e está vendo o produto e está dizendo está legal ou está ruim, meu risco é a melhor estratégia de mitigação de risco. Então, não vou precisar de muitas coisas nesse contexto. E eu estou aqui para dar um testemunho, né? É um testemunho. Eu vivenciei isso. Gerente de projeto tradicional, sabe como eu aprendi Scrum? Foi assim, está aqui o Scrum Guide, aqui a gente usa Scrum, e nós somos ágeis, e pega o seu time aí e faz com que eles sejam ágeis. Pode tocar. A boa notícia é que eles me deram total liberdade para aprender e errar nesse contexto. E a gente, como equipe, né, leu junto, aprendeu junto, e o gerentão tradicional lá ficava, não, beleza, eu vou respeitar aqui, eu vou aceitar o que vocês querem se comprometer ou não, mas eu não abro mão de ter lá quantas horas você gastou analisando, quantas horas você gastou testando, quantas horas você gastou desenvolvendo. Porque, para mim, vocês precisam entender também, para mim é importante, eu quero ver isso para poder me replanejar e poder avançar. E eles respeitaram isso, né? Nós, como equipes, firmamos o acordo e eles respeitaram isso, então eles faziam. Aí eu ficava perturbando, eles faziam. Aí foi muito engraçado, eu me lembro desse dia até hoje, que eu cheguei e disse, galera, não precisa mais fazer. Eu já entendi como esse troço funciona, tá claro para mim como é a previsibilidade, eu consigo me planejar para 6, para 8 meses, eu tenho visibilidade de onde o projeto vai terminar, e essa informação que vocês estão alimentando para mim, nesse nosso contexto, é inútil. É inútil. Não vou fazer nada com isso. O controle que vocês têm de um burn down, o controle que vocês têm das entregas, e como isso está transparente para mim, é suficiente. Então, assim, foi nesse momento que eu meio que saí da caverna lá e dei de cara com os olhos. E achei fascinante, comecei a estudar mais, comecei a me aprofundar mais nesse contexto, e assim, ainda me considero verde, tenho muita coisa para aprender ainda de agilidade, eu quero ter mais experiências, e sei como elas são boas, tá? Então, assim, eu estou fazendo esse adendo aqui para mostrar para vocês que eu estive lá, eu tive a experiência, eu sei como é, né? Eu vi coisas fabulosas, gente que júnior, tipo, perfil estagiário, assim, está aprendendo, não sabe nada, aí num canto lá na equipe, jogado, e não, a gente não deixa ele mexer, porque se ele for mexer, vai fazer besteira no software. A gente tem certeza disso. E eu também não tenho tempo de ficar ensinando, não. E aí a liderança chegou para mim e disse, Ricardo, esse menino precisa só de supervisão, cola ele com você lá, que ele vai andar. Eu disse, tá bom, manda para cá. Chegamos lá, ele veio para dentro do time, aí foi engraçado, que a gente tinha Velocity, né? Aí ele não sabia o que era Velocity, a gente foi explicando, né? E fizemos o primeiro planejamento. Aí nessa primeira sprint ele se perguntou, tá legal, então eu entendi que eles planejam mais ou menos de acordo com a capacidade do time. Mas eu entrei, mas a capacidade não mudou. Aí isso rodou, né? Rodou por uma sprint e tal. E eu não falei nada. Na segunda sprint, a gente percebeu ele desconfortável, né? A velocidade não mudou. Aí quer falar alguma coisa? Não, porque não seria certo adicionar mais pontos porque eu estou aqui. Aí eu perguntei, você quer adicionar? Você quer se comprometer com quantos? Quantos você acha que a gente consegue baixar? Aí ele disse, bota meio aí a mais. E foi meio. Aí na terceira, na quarta, o que eu enxerguei? Em 3 meses, esse cara que não sabia programar, não tinha experiência nenhuma com testes, etc., ele estava fazendo teste, layout de tela, prototipação, conversando com o cliente, era quem mais conhecia a aplicação em termos de regra de negócio, e chegava do lado dos desenvolvedores e dizia assim, tu está esquecendo desse detalhezinho aqui. Isso aqui é importante para a aplicação, se não funcionar, etc. Então, ele encontrou rapidamente o espaço dele e recebeu uma capacitação quase que instantânea, sem eu ter gastado um tostão com treinamento. Então, essas coisas são fabulosas, fabulosas. Um outro momento que eu tive também, que você sai da caverna e abre os olhos, é fabuloso, Ricardo, que o time está acostumado com isso também, né? Quem não pratica agilidade, está começando, ele está acostumado. Aí chegava para mim e dizia, porque eu era o gerente de projeto, eu tinha o cargo lá, né? Aí eu pensava que eu era Scrum Master, mas, bom, isso é outra história.
Mas eles chegavam para mim e diziam, Ricardo, ó, a gente conversou e a gente quer que você decida. A gente vai por aqui ou a gente vai por aqui? Aí a minha língua de gerente de projeto tradicional coçava assim, ficava balançando e ia dizer, vai por aqui. Mas aí eu me lembrava que eu li que não, eles têm que escolher. Tecnicamente são eles que conhecem, por que ele está trazendo isso para mim? Aí eu parava, respirava fundo e dizia, não sei, qual que vocês acham mais legal? Ah, a gente conversou, mas a gente não imagina, a gente precisa que decida. Aí, não vou decidir não, decide aí. Ah, mas e se a gente errar? Se a gente errar, depois vocês fazem a outra e vê se é certo. Ah, tá, então tá. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que eventualmente eles viam que eu não ia decidir, eles pararam de vir e começaram a resolver os problemas. Essas coisas são mágicas, é o que eu chamo assim, de hora da verdade, são coisas espetaculares de você experimentar. E aí o último exemplo que eu quero trazer para dizer desse meu background de agilidade a gente foi para a reunião para apresentar o que tinha sido construído, eles apresentam, né, eu fico lá só olhando, ficava lá só olhando, e aí eu vi o cara tentando acessar o ambiente de homologação e sem funcionar. Tentando acessar e sem funcionar. E a cliente junto na sala. Espera só um pouquinho, cliente, por favor. Aí vai lá, volta, aí bota o IP da máquina dele. Né? Ah, agora acessou. Vai testar a funcionalidade, deu erro. Aí foi testar outro erro. E assim, não sou eu que estou apresentando, né? São eles que estão apresentando. E aí logo aquela coisa embaraçosa, aquele ambiente constrangedor, e eles dizem, acho que não vai dar. E a cliente gentilmente, né, com uma elegância, chega e diz assim, gente, se organizem aí, depois eu volto, né, levanta e vai embora. Aí o gerente tradicional nessa hora, né, o mais tradicional, na escola que eu vim, que eu aprendi, chega e diz o quê? Cambada, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Eu implementei esse negócio de agilidade aqui, eu respeito, eu não estou nem aí para a hora que vocês chegam, para a hora que vocês saem, é isso que eu recebo, é isso que eu mereço, né? Mas, felizmente, eu não disse isso. Me contive e disse o seguinte, falei, olha, vocês pensam que eu não percebi, mas eu percebi. Isso aqui está totalmente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu não sei como é que vocês vão resolver essa, não, mas resolvam aí. Alguma coisa está muito errada e, assim, isso não pode acontecer, a gente passar esse tipo de vergonha. Eu não sei se vocês perceberam, mas a coisa ficou ruim, não foi para mim. É o nome de vocês que está em jogo. E aí eu saí, e à medida que a porta se fechava e as persianas iam sendo fechadas, né? E eu pensava, não, rapaz, você como gerente de projeto, você é um facilitador. Vai lá gerenciar o conflito. Vai lá, não deixa os caras sozinhos não, que eles vão se bater. E que a coisa mais legal aconteceu, né? Ficou 1 hora eles lá dentro, eu 1 hora ansioso do lado de fora. E aí, quando eles abrem a porta e saem, eles dizem, não se preocupe, a gente vai resolver. E resolveram, a gente nunca mais teve esse problema, e, eventualmente, pessoal, né, eu me tornei desnecessário àquele time. Mas eu cumpri o meu papel, né, de ir lá, de fazer o coach, de ensinar, né, de aprender junto com eles, e aí eu não fui demitido, eu vou para outro projeto, com gente que ainda precisa aprender, etc. Então, assim, essa é a maneira que eu experimentei e que eu vi a agilidade. Agora, o que eu não posso, de jeito nenhum, é dar as costas para o que eu aprendi quando eu fui lá estudar para ser PMP. Nada do que eu aprendi lá sobre escopo, custo, risco é algo descartável. Pelo contrário, eu posso usar esse skill, essa percepção, para dentro de um time ajudar as pessoas a terem essa preocupação. Né? Porque, às vezes, o cara não está preocupado se você está pagando, quanto custa, etc. Isso é problema da empresa. Se você começa a trabalhar isso dentro de equipes, fiz o Management 3.0, vou tentar praticá-lo lá, né, recomendo a quem quiser ver, mas se você for querer trabalhar como gerente na equipe, o que você vai fazer é colocar esse teu skill, essas tuas habilidades à disposição do time para ajudá-los como for possível, tal qual o estagiário. Né? Eu tenho a contribuir, eu posso não saber tecnicamente, mas vamos fazer um acordo? Eu não vou me meter no técnico, mas tem coisas que eu conheço, tem coisas que eu posso ajudar. Então, a gente fez vocês estão vendo na parede, essas dinâmicas ontem, né? E qual foi o momento ahá do pessoal? A gente pediu para eles, primeiro lista para mim todas as técnicas ágeis, né? Não tinha nada desenhado no papel, e eles colocaram os post-its lá, todas as que vocês conhecem, colocaram.
a gente usou essa matriz aqui, né? Pediu. Tá bom, então, assim, dá uma olhada nos post-its e vê onde é que eles se encaixam aqui, mais ou menos. A gente, materialmente, fez algumas alterações, né? Antes que vocês perguntem. Tirei a palavra controle do monitoramento, né? Não chamei de recursos humanos, nós chamamos de pessoas, né? Não mudou o nome da área de conhecimento, ainda é recursos humanos, infelizmente. Enfim, e o pessoal foi e colocou como vocês estão vendo aí. Percebam que existem gaps, colunas, mas a gente deixou eles bem à vontade para fazer o seguinte: se não se enquadrar em lugar nenhum, não coloca. E dá uma olhada, todos se enquadraram, todos ficaram. Então, qual que foi a percepção? Assim, a gente falou muito pouco na apresentação, deixou as pessoas dizerem. O que eles disseram? Eu percebi mais convergência do que divergência. Né? Foi uma das primeiras colocações. Quer dizer que o que está mudando um pouco são as práticas, mas na disciplina de gerenciamento de projetos é possível enxergar. E, pessoal, se você sai da abstração da prática do dia a dia e começa a olhar para a disciplina, você vai enxergar coisas muito valiosas de serem feitas no PMBOK. São 4 processos de risco apenas: identificá-los, defini-los, tratá-los, etc. São 4 processos apenas. Não tem nada lá, assim, inventando a roda. Mas ler aquilo ali vai te dar uma base, no mínimo, para você gerenciar riscos melhores, como quando você faz na sprint. Então, a minha mensagem para quem está aqui, que não conhece o PMI, né, não seja leviano, venha conhecer, certifique-se de que você trabalhou realmente com PMI antes de ir detonar. E a gente precisa da ajuda de vocês, né? O que está escrito lá é importante e a gente acha que contribui. E vocês podem ajudar a gente da seguinte forma: a pessoa que mais precisa de aprender agilidade, a pessoa que mais precisa, são os gerentes de projeto. Se daqui para frente eles vão chamar de gerente de projeto ou não, se esse papel vai ser extinto ou não, é outra história. Mas são as pessoas que mais precisam de aprender agilidade. E eu preciso que vocês ajudem a gente a passar essa mensagem. Isso acontece dentro de casa, quando eu falo como PMI, né? E acontece do lado da agilidade também. São bons profissionais, eles não podem ser jogados de lado. E eles vão conseguir fazer uma diferença muito grande dentro das suas equipes, dos seus times. Ontem a gente teve colocação do tipo: tá bom, agilidade é o máximo, o PMI vai morrer, etc. Assim, é ruim de ouvir essas coisas, sabe? A gente escuta, processa, mas será que você sabe mesmo o que você está falando? Você veio lá, entendeu? Porque se a sua visão é de que a gente tem que fazer 47 processos em todos os projetos, de forma uniforme, a cada etapa, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do PMBOK. Não é assim que funciona. Você tem lá, está escrito, tailoring, total liberdade para dizer, nada disso se aplica à minha realidade, então não vou usar. Ou para dizer, isso aqui é legal, eu vou usar isso aqui nesse projeto. Porque esse projeto tem um período muito definido, um prazo de tempo muito definido, então eu vou usar o gerenciamento de tempo. Ou, o que o Agile faz muito bem, né, gerenciamento de escopo. Faz muito bem. Mesmo o escopo sendo aberto, né, você gerencia melhor o custo e gerencia o escopo. Dada a natureza complexa que é desenvolver software. Mas o legal é que você usa em outras realidades também. Então, a mensagem que a gente queria deixar para vocês, acho que me estendi, que está na camisa também, né? Se é uma comunidade que aceita a mudança, né, então aceite a mudança e ajude a gente a parar com isso aqui. Nós temos a contribuir, queremos ser bem-vindos às discussões, às palestras, e queremos mostrar que há coisas importantes sendo feitas pelo PMI. E o PMI muda, troca e evolui. Beleza? Vou deixar agora com vocês. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Desculpa, eu esqueci seu nome. Ricardo. Eu achei um pouco curioso, na verdade, o relato que você está passando agora, né? Desse conflito entre o PMI e a metodologia ágil, né? Uhum. Eu já tenho um tempo maior com a metodologia ágil e, recentemente, eu comecei a estudar um pouco do PMI. E, em momento algum, eu verifiquei essa questão desse conflito que você colocou assim tão grande, assim, eu não sei se isso é algo
um pouco mais antigo, assim, eu não sei, você colocou muito sobre a parte do PMI quinta edição, que foi lançada agora, né, no começo, tá sendo lançada aí nesse primeiro semestre. Até né? 31 de julho vale o 4. E aí eu não sei se de repente na 4 tinha, acho que foi lançado em 2005, se tinha realmente esse conflito tão grande assim. Na 4 já melhora, Sim, mas você tem uma vantagem, né? Você veio e estudou. Assim, essa coisa de conflito, alguém mais percebe ou alguém já viu, sabe? A gente desenhou essa trilha inteirinha aqui para tentar minimizar um pouco isso. É muito chato quando você vem para uma conferência que é para um debate de ideias, etc., e você fala PMI e o cara franze a sobrancelha assim para você e fala, você é do mal. Às vezes ele não faz por mal, são preconceitos, são julgamentos que foram feitos, às vezes com razão ou não sei, não quero julgar, mas acontecem, né? A gente até um agradecimento. O PMI está aqui dentro desse evento, é o trabalho do Francisco e do Manuel e do Willy, né? Manuel que é o chairman do evento, onde do lado de cá o Francisco segurava a onda, do lado de lá o Manuel segurava a onda, e hoje a gente está aqui com stands, se falando, conversando, discutindo, tendo a oportunidade de colocar ideias. Mas nem sempre foi assim. Para você ter ideia, se não estou enganado, essa é a primeira vez que o PMI vem a um evento de agilidade, e com certeza é a primeira vez que ele vem ao Agile Brasil. O que mostra para mim boa vontade, que você está falando, né, que já percebe agora, boa vontade, cooperação, espírito de querer atender, de juntar as comunidades. Então, nosso objetivo aqui era tentar tirar essas distorções, se elas permanecerem ainda na cabeça de alguém, plantar uma semente de que, como você mesmo falou, é mais convergente do que divergente. E se não for ainda 100% aderente um ao outro, seria muito bom que a gente, conversando aqui, identificasse onde estão esses pontos e propusesse mudanças para melhorar, porque aí nós vamos ter mais profissionais trabalhando melhor em qualquer um dos ambientes. Na verdade... Depois tem o rapaz ali atrás. Não é nem uma pergunta, é mais uma colocação, assim. Na minha empresa, eu e um outro colega, nós damos curso de introdução a metodologias ágeis para capacitar o pessoal da empresa, né? E aí são duas pessoas. Enquanto ele dá a parte dele do curso, eu sento como aluna e fico assistindo e tal. E aí eu tenho um colega que ele estava estudando para tirar a certificação PMP, estava com o iPad aberto e o PMBOK, a 4ª edição aberta. E aí era o meu colega falando assim, coisas como o Scrum e algumas metodologias ágeis vêm, né, alguns aspectos do desenvolvimento de software, e ele dizia, pô, mas que legal, isso aqui o PMBOK mostra também. Parecido, então, né? assim, e aí ele me perguntou, tá, e o gerente de projetos acaba? Eu disse, olha, eu vejo como coisas complementares, não ou um ou o outro, né? Tu unir os conhecimentos para trabalhar de forma melhor em equipe, né? Atender melhor o cliente. Afinal de contas, o objetivo é o mesmo, né? Trabalhar melhor, enfim. Era mais porque eu vejo assim, né? De forma de conhecimentos complementares. O Congresso de Gerenciamento de Projetos do PMI do Rio Grande do Sul, agora, o tema desse ano é projetos ágeis. Ano passado eu participei, teve muita coisa ágil, e o desse ano o tema é metodologias ágeis, é o foco em agilidade. Então, a nossa comunidade é um hot topic, todo mundo está curioso para saber o que é agilidade. Então, é bem legal assim, ver que as coisas se complementam. Não era pergunta, era mais uma colocação mesmo. Legal, legal. Minha pergunta é parecida com ela. Eu tenho certificação PMP e também trabalhei com Agile Software Development. PMBOK fala muito sobre a responsabilidade do gerente de projetos, e Agile fala sobre Self-Organization Teams, Auto-organização. Assim, não é definido o que é cargo de gerente de projeto dentro dessa agilidade. Tem muita confusão. Tem pessoas que estão falando não precisa gerente de projetos nesse ambiente. Tem pessoas que falando ainda precisa. Eu quero saber sua opinião. Você trabalha com ambos. Essa apareceu em todas as palestras, né? A gente aceita a auto-organização, a gente não aceita a auto-organização. Eu acho que na sua fala você colocou
uma coisa muito importante. Você comparou, usou a palavra cargo. Quando o gerente de projetos é o cargo, fica difícil de fazer alguma coisa. Funcionalmente, na organização, você é como o Jesse faz, né, o gerente de projeto lá. Mas e se eu mudar a palavra de cargo para papel? Um papel pode ser ocupado por várias pessoas, ou seja, eu posso ter um time que entende a disciplina de gerenciamento de projetos e pode exercer o papel em diversos momentos e de formas distintas. É assim para análise de negócio. A análise de negócio é feita em diversos níveis na organização. Por que não pode ser assim para gerenciamento de projetos? Entenda, eu estou arriscando aqui, eu vou dar mais minha opinião do que, não sei se é a do PMI não, mas é o Ricardo falando. Quando o PMI aponta a importância de você ter liderança dentro do projeto, ele não está dizendo nada diferente do que se diz no Scrum, por exemplo. Quem que dá a direção num projeto Scrum? Não é o time, certo? Quem que dá a direção num projeto Scrum? O cara chamado Product Owner, o papel dele é muito claro. Mas se o assunto é processo, então a gente vai se referenciar a outra pessoa, a um Scrum Master, por exemplo. Se o assunto é tecnologia, o meu time, o meu dev team que eu compus, deve ter capacitação suficiente para entender tecnologia e dar respostas nesse contexto. E se não tem, a gente desenvolve. Então, a gestão do projeto, nesse ponto, está compartilhada. O que eu acho uma distorção nesse ponto, assim, de você diz, né, chuta o gerente de projeto lá para fora e dá um tiro nele, né? O que eu acho esquisito nisso é porque, se você pegar essa tríade, processo, produto ou negócio e tecnologia, a gente enxerga de outro jeito. A gente sabe que, além de processo, produto e tecnologia, existe um quadradão maior que a gente chama de projeto. Onde, eu vou dar um exemplo aqui, né? Scrum Master, que precisa, Scrum Master, minha máquina pifou, né? Valeu, estou terminando. Minha máquina pifou. A Scrum Master, cara, não sei, não tem muita coisa que eu possa fazer por você para remover esse impedimento, não. Procura o gerente de projeto que ele vai saber, porque possivelmente teve uma aquisição, tem um contrato por trás disso, ele tem registros, ele consegue ajudar. O que a gente quer, acho que falo pela comunidade aqui, pelo chapter, o que a gente quer é educar o gerente de projeto que delega um pouco, deixa de ser um control freak, de estar tomando conta das coisas e começa a confiar um pouco mais, porque aí você vai fazer, essa também é uma mensagem boa. Um gerente de projeto que conhece essas coisas, trabalhando num projeto ágil, para ele é o máximo, porque ele vai fazer o que ele precisa fazer, gerenciar projeto, as atividades de gerenciamento de projeto, comunicação, relacionamento, status report, cálculos, planilhas, etc., que são coisas essenciais e que às vezes um dev team não está muito afim de fazer. Então, eu não vejo isso na agilidade também, a galera se auto-organizando para assumir essas tarefas. Normalmente tem um infeliz que recebe lá essa carga, e o cara fica lá fazendo. E aí se contrata, né, o Willy mencionou isso no debate, se contrata um gerente de projeto para fazer isso. A proposta é diferente. Vamos ensinar para que o cara nem seja boçal demais e vir querer comando e controle, né? Mas que ele aprenda e possa trabalhar. Ou seja, é aquela liderança mais situacional. Nem a autocrática, nem a democrática, mas aquela onde eu sou membro do time também, eu estou incluído, e projeto é uma disciplina que eu entendo. Então, me escuta, que a gente pode avançar e desenvolver juntos. Não sei se respondi, né? Beleza, pessoal? Brigadão, um abraço grande. Até mais.